Yeah. Yeah. Para você que está iniciando agora ou que iniciou recentemente, isso aqui pode ser um pontapé inicial, sabe? Porque você vai ter aqui nesse vídeo várias estratégias que eu utilizaria se eu estivesse começando hoje. Vou montar uma carteira totalmente do zero, falar exatamente como eu investiria o meu dinheiro se eu estivesse começando hoje. Só que o detalhe, se eu estivesse começando hoje e com a experiência que eu tenho hoje, de mais de 4 anos de investimento, beleza? Então esse vídeo tá bem completo para você, tenho certeza que vai ajudar muito quem iniciou há pouco tempo e quem está pensando em iniciar agora no mundo dos investimentos. Como eu já tenho muitos seguidores, certamente muitos de vocês se inspiram em mim, não apenas no lado investidora, como também no lado pessoal, no lado empreendedorismo que eu tenho. E lembrando agora de 4 anos atrás, né, lá em dezembro de 2019, eu me lembro que eu não tinha muitas inspirações, sabe? Eu não tinha influenciadores para seguir, eu não seguia religiosamente essas pessoas, porque quando eu olhava, elas estavam em uma realidade muito distante da minha, com números estrondosos de faturamento e de investimento. Por isso eu sempre tento trazer números reais aqui de pessoas comuns, né? Como pessoas comuns, assim como eu, pode prosperar, pode investir para construir um patrimônio, porque acredito que, como eu não estou em uma realidade tão diferente da de vocês, eu posso servir de inspiração para que você consiga alcançar resultados que hoje eu alcanço. E esse negócio de comparação é muito louco, porque se você segue pessoas que estão em uma realidade muito diferente da de vocês, vocês vão acabar se sentindo pessoas insignificantes, pessoas que não vão chegar naquele resultado nunca na vida. Então vocês vão se sentir desmotivados e desanimados para correr atrás dos objetivos. Por isso, muito cuidado com quem vocês seguem nas redes sociais e quem vocês acompanham, tá? Mas entrando aqui no assunto diretamente do vídeo, eu quero falar, primeira coisa, em relação da comparação também, que eu vejo influenciadores de finanças, né, que são grandes, eu vejo eles falando que você precisa quitar todas as dívidas antes de começar a investir. E eu não acho que isso seja o melhor caminho, até porque eu não segui esse caminho. Quando eu comecei a investir, eu tinha mais de 150 mil reais em dívidas. Eu passei mais de 2 anos para conseguir quitar todas essas dívidas. Então imagina se eu tivesse ficado parada 2 anos só esperando quitar minhas dívidas para só depois começar a estudar e a investir. Eu teria ficado literalmente parada no tempo em 2 anos. E graças a Deus que eu não fiquei. Que eu comecei tanto a pagar minhas dívidas quanto a investir. Comecei isso em paralelo e foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu estava começando a investir, eu seguia canais, né? Eu seguia exemplos desses canais, conselhos desses canais, e eu via que muitas pessoas falavam isso, né? Quite suas dívidas para só depois começar a investir. Faça sua reserva de emergência para só depois começar a investir. Só que imagina, se você ganha 2 mil reais, você vai fazer uma reserva de emergência de 24 mil reais, né? Uma reserva de emergência de 1 ano. Quanto tempo você vai passar, quanto tempo você vai demorar para conseguir formar toda a sua reserva de emergência? Para só depois dali começar a investir. Perdeu muitas oportunidades que o mercado está dando agora. Eu teria perdido muitas oportunidades que o mercado estava dando lá atrás. E perde o principal, que é começar com pouco, errar com pouco, ter a experiência que só a prática vai te dar. Por isso não vejo sentido algum você começar apenas quando você quitar suas dívidas. Claro, eu comecei a fazer tudo isso em paralelo porque eu já tinha começado a estudar sobre mentalidade, sobre organização financeira. Eu já tinha traçado um plano para me reorganizar financeiramente e conseguir fazer tudo isso em paralelo. Naquele momento, lá em 2019, eu reconheci que o erro estava em mim, tá? Que eu era a errada da situação. Porque as pessoas aqui têm o costume de falar que o erro é do patrão, que não aumenta o salário, que o erro é do governo, que o erro é do banco, que cobrou muitos juros, que o erro é sempre dos outros, né? Dos seus familiares, que não lhe ajudaram, da vida que não fez você nascer um herdeiro. Enfim, quando você reconhecer que o erro, pelo desastre financeiro que você está vivendo, é apenas exclusivamente seu, as coisas começam a mudar na sua mente. E aí sim, como eu já estava reconstruindo a minha mentalidade financeira, eu fui quitando as dívidas, criando reserva de emergência, investindo um pouquinho em ações, fundos imobiliários, aquela coisa toda que você que já me segue já sabe. E quando eu comecei a investir, eu encontrei vários conselhos na internet. Acredito que você também passa por isso, né? Pelo excesso de informação. E eu encontrei perfis, quando você faz a primeira busca no YouTube, como investir o meu dinheiro, aparece vários perfis, vários vídeos. Eu encontrava vídeos de pessoas falando
para investir apenas em ações, porque só ações davam lucro, só ações davam uma boa rentabilidade, só as ações que tinham o poder de multiplicar muitas vezes o seu patrimônio e que o restante das outras classes de investimento não eram boas. Depois eu dava mais uma pesquisada, encontrava pessoas falando para investir só em fundos imobiliários, porque as ações eram muito arriscadas, poderiam quebrar e te trazer um desastre financeiro, você perder todo o seu dinheiro, que as ações eram instáveis demais, caía muito. Depois fazia outra pesquisa e encontrava pessoas defendendo apenas o investimento em renda fixa, já que a renda fixa ganha de todos os índices, inclusive da rentabilidade do Ibovespa, né, que é a nossa bolsa de valores. Pessoas falavam para não investir no exterior, porque pagava taxa de câmbio, pagava um dólar muito mais caro do que o dólar estava, pagava muitas taxas de administração, taxa de corretagem. Outros falavam para investir em todos os tipos de investimento, inclusive previdência privada, ações, fundos imobiliários, fundo de ações, várias coisas. Mas como eu ia saber a estratégia correta para mim? Depois de estudar muito, ficar com um excesso de informação na minha cabeça, eu decidi que eu não ia seguir conselho de ninguém. Eu ia investir um pouquinho em fundos imobiliários, ações, renda fixa e também lá no exterior, além de criptomoeda também. Fazendo isso, eu pensei, se eu fizer isso, daqui a 6 meses eu vou ter um conhecimento básico sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento no exterior e também criptomoeda. Só lá na frente eu vou conseguir saber, de fato, se a ação é um bom negócio, se fundo imobiliário é um bom negócio, e assim foi. E tá aí, eu encontrei significado em cada classe de ativo. Hoje eu invisto em ações para rentabilizar o meu patrimônio muito mais rápido, eu invisto em fundos imobiliários por conta da renda mensal. Eu descobri que as ações elas não pagam direitinho todos os meses como os fundos imobiliários, que pagam dividendos quando querem, quando lucram mais. Descobri várias coisinhas interessantes fazendo assim. E são coisas que apenas a prática vai te proporcionar. Por isso que nos meus vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram, lá no meu curso, eu sugiro que você invista em todas as classes de ativos, principalmente se você é iniciante. Isso me trouxe e te trará também aprendizados essenciais sobre investimento, sobre como montar uma estratégia legal de investimento. E o mais interessante é que quando você passar uns 2 anos investindo, né, isso já aconteceu comigo, vai acontecer com você também, com todos vocês que estão começando agora. Daqui uns 2 anos, quando vocês estiverem investindo nessas 4 classes de ativos, vocês vão perceber que gostam mais, que se interessam mais ou pelas ações, ou pelos fundos imobiliários. Aí você pode modificar sua carteira para, um exemplo, 70% fundos imobiliários, 30% o restante, ou 80% em ações, 20% em renda fixa. Você vai conseguir ter esse aprendizado que é fundamental para o seu sucesso financeiro no longo prazo, para você não depender de diquinhas de ninguém. Por isso que para você que está começando, que pensa em começar, que já começou, eu sugiro demais que vocês invistam nas 4 classes de ativos. E agora eu vou te mostrar como eu montaria a minha carteira de investimento hoje, levando em consideração que eu estou começando hoje, só que eu já tenho toda essa bagagem dos últimos 4 anos. Vou começar falando aqui das ações. A primeira ação que eu escolheria seria a Itaúsa. Por que a Itaúsa? A Itaúsa tem uma estrutura societária bem interessante, né? Ela tem quase 40% da Itaúsa é composta pelo Itaú, tem também 30% da Alpargatas, quase 40% da Dexto, tem também empresas aqui de gás natural, energia, dentre outras. Ou seja, você investindo apenas na Itaúsa, você já está comprando todas essas outras empresas aqui desses setores. A Itaúsa eu comprei lá quando eu estava iniciando e nunca me arrependi. Hoje, se eu fosse começar, eu começaria justamente por ela. Então, colocaria a Itaúsa na carteira, e a outra empresa que eu colocaria na carteira seria a CEMIG, que é uma empresa do setor de energia elétrica, um dos melhores setores para a gente investir na Bolsa de Valores. E a CEMIG, ela atua na área de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Também atua na parte de distribuição de gás natural. Então a CEMIG ela é uma empresa muito boa do setor de energia elétrica. Claro que isso aqui não é recomendação de investimento, eu estou apenas mostrando como eu montaria uma carteira de investimento, né, para mim, se eu estivesse começando hoje. Aí eu venho aqui para a parte de fundos imobiliários, e falando de fundos imobiliários, é claro que eu não poderia deixar de te convidar para a aula gratuita que eu vou dar aqui no YouTube dia 10 de janeiro. Certamente você vai estar vendo esse vídeo antes dessa data, então quero te convidar, vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e se cadastrar para assistir essa aula, tá? É uma aula gratuita onde eu vou
falar para você o plano perfeito de investimento e vou abrir aqui todas as minhas estratégias que eu utilizei para sair do absoluto zero e chegar a mais de R$500 mil investidos, isso em apenas 4 anos, tá? Então clica aqui, se inscreve, entra lá no grupo que no dia a gente vai enviar o link para você conseguir assistir essa aula, vai ser bem interessante, a gente vai conversar sobre várias coisas e você vai poder absorver muito conteúdo legal nessa aula. Voltando aqui para a parte de fundos imobiliários, o primeiro fundo imobiliário que eu colocaria na minha carteira é o HGLG11. Esse é um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem aqui na Bolsa de Valores, é um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos, então ele tem galpões logísticos. Esse fundo imobiliário ele tem mais de 25 galpões logísticos distribuídos aqui pelo Brasil. Nossa carteira está assim, agora eu escolheria outro fundo imobiliário para compor essa carteira, que seria o MXRF11. O MXRF11 é um fundo imobiliário de papel, é um dos fundos mais antigos que a gente tem na Bolsa de Valores. 75% da carteira dele é composta por CRIs e outra grande parte, né, a segunda maior parte, é composta por fundos imobiliários, outros fundos imobiliários que o MXRF11 compra para compor a carteira dele. Depois eu iria aqui para a renda fixa. Aqui em renda fixa eu investiria uma boa parte em CDBs de liquidez diária, e esse CDB aqui, ele iria compor a minha reserva de emergência. Ainda na parte de renda fixa, eu colocaria o Tesouro Selic, que eu deixaria ali a parte do dinheiro que eu iria usar no curto prazo. Vou fazer uma viagem daqui a 5 meses, colocaria o dinheiro no Selic. Vou me formar, vou fazer um casamento, um aniversário ou alguma coisa do tipo. Algum objetivo que você tem para realizar nos próximos meses. E deixaria também um pouquinho, talvez, do meu caixa, sabe? Um dinheiro ali para oportunidades, para comprar mais ações, fundos imobiliários, se a bolsa caísse muito. E compraria o Tesouro IPCA+, que é o único título do Tesouro que nos garante uma rentabilidade acima da inflação. Se a gente resgatar no vencimento, colocaria aqui uma parte também destinada ao futuro. Esse aqui eu investiria um dinheiro para o longo prazo. E as taxas hoje estão bem interessantes para comprar, tanto o Selic quanto também o Tesouro IPCA+. E na parte aqui do exterior, eu compraria um ETF de índice chamado VTI. Esse ETF de índice, ele investe em todas as empresas do índice americano, desde as pequenininhas até as maiores do mundo, que a gente conhece hoje, como Amazon, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Nvidia e outras centenas de empresas reconhecidas no mundo inteiro. Pronto, é exatamente assim, simples e fácil que eu montaria uma carteira de investimentos se eu estivesse começando hoje. Mas, Etonilda, apenas 2 ações, 2 fundos imobiliários? Sim, isso aqui vai me ajudar a aprender muito mais sobre ações e fundos imobiliários investindo em apenas poucos ativos no início. Se você não sabe analisar uma ação, se você não sabe analisar um fundo imobiliário, por que danado você vai ter 10 ações e 10 fundos imobiliários? Você não vai ter nem tempo de ler todos os relatórios de todos esses ativos, quanto mais de acompanhar o resultado de todos esses ativos aqui. Quando você lá na frente tiver uma habilidade maior, você pode ir adicionando mais ativos, mas a pior coisa que você que está iniciando pode fazer é comprar 10 ações, 10 fundos imobiliários. Eu não sugiro isso e eu não faria isso se eu estivesse começando hoje. Na verdade, até hoje eu não faço isso. Eu devo ter aí umas 5, 6 ações em carteira, uns 5, 6 fundos imobiliários. Manter poucos ativos no início vai te ajudar a aprender muito mais, pode acreditar. Beleza, pessoal? Esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece, tá, de clicar aqui no link da descrição, no primeiro link da descrição, para você ir fazer a sua inscrição para participar dessa aula que eu vou fazer gratuitamente dia 10 de janeiro. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.